Boa noite, no ar mais uma edição do Painel Regional e hoje o nosso assunto é um bom negócio. O que é um bom negócio hoje em dia? Na realidade, a gente tem visto aí o crescimento muito grande das vendas e das empresas, enfim, pela internet, o investimento na internet como uma fonte geradora de um grande negócio. E é sobre isso que a gente vai conversar. Nesse tempo de crise, será que é um bom investimento? Será que é importante você ter a sua loja, você fazer vendas pela internet, você criar consumidores por meio da internet? É uma grande saída, não é? Enfim, a gente vai abordar essa questão hoje com o Cláudio Marcelini, que é fundador da Franquia Virtual. Vai mostrar para a gente aí alguns caminhos e tentar quebrar alguns mitos com relação a essa questão do consumo pela internet e do negócio virtual. Cláudio, obrigado pela tua presença aqui no Painel Regional. Convidar. Olha, eu acho que é muito importante, um assunto tão latente aí na sociedade nos últimos anos. O Brasil vem realmente se rendendo e interagindo mais, que isso é importante. O Brasil acho que começou realmente a aceitar isso a partir dos anos 2000. No início dos anos 90, aí, o comércio eletrônico ainda era muito pouco utilizado pelo consumidor brasileiro. Ele começou a se aperfeiçoar, ele começou a se interagir, conhecer mais o assunto e hoje realmente faz parte da nossa sociedade esse mecanismo que é o comércio eletrônico, sem dúvida nenhuma, uma mão na roda para todo mundo, porque hoje o que mais falta para todo mundo é tempo. Exatamente. Então, o comércio eletrônico ele te possibilita isso, você de onde você estiver, seja numa viagem, seja no trabalho, você entrar num site, em 2 ou 3 minutos você realizar uma compra. Hoje no Brasil você ainda está limitado um pouquinho aos produtos acabados, né? Ingressos, tickets, pacotes de viagem, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você já compra tudo pela internet, de um apartamento a uma transação envolvendo um automóvel, por exemplo, tudo automatizado, tudo eletrônico, sem você ter contato, sem ter um documento ali, a não ser os documentos digitais. Né? E eu acho que o Brasil está seguindo nesse caminho e faz muito bem de fazê-lo. Agora, em cima disso que você falou, as pessoas têm receio da segurança, justamente. Eu não estou vendo, né? Literalmente, você está vendo ali na tela, mas eu não estou vendo, não estou pegando o produto que eu estou comprando. Eu não tenho nenhum comprovante assim, é legal? Será que esse comprovante que é impresso, que a gente tira lá na impressora quando faz a compra, ele é legal? Enfim, ainda mais quando a gente fala em apartamento, né? Então, no Brasil ainda há muito esse receio, esse medo. Como é que a pessoa deve fazer para saber se realmente a compra é segura, se não é? Olha, eu acho que isso vai ser sempre presente, tá? Principalmente porque, quando como você mesmo disse, quando você não vê o produto, não está presente, essa transação é a transação B2C ou C2C. O B2C é quando você compra pela internet, por exemplo, o Cláudio está vendendo para o José, o José vendendo para o Cláudio, através de um computador. Realmente, se você não tiver na presença de um dos dois, é uma geração que gera uma dúvida. No C2C, a mesma coisa, que a empresa vendendo para o Cláudio. O Cláudio entra num site qualquer e ele está comprando aquilo de uma empresa. Em ambos os casos, sempre vai ter essa dúvida, sempre vai ter essa insegurança. Né? Agora, tudo é uma questão de conhecimento. Né? Eu acho que conforme as coisas vão acontecendo, o consumidor hoje está cada vez mais preocupado em descobrir os melhores caminhos, está conhecendo melhor o sistema. Hoje a mídia tem favorecido isso. A mídia, até uns anos atrás, eu sempre disse, eu acho que era um pouco sensacionalista quando enfocava um assunto envolvendo a internet, por exemplo, um crime virtual. Olha, é perigoso comprar pela internet. É seguríssimo comprar pela internet, muito seguro. Está mais do que provado, uma estatística recente que a gente pôde reparar, que é 5 vezes mais arriscado você fazer um negócio num plano físico do que pela internet, até 5 vezes mais, né? Agora, é óbvio que você tem que tomar algumas medidas de segurança básicas. Quais são elas? Primeiro, quando você acessar um site, sempre procure comprar num site .com.br ou .com, tá? Geralmente um site que tem um domínio .com.br, ele foi registrado, por exemplo, o .br ele é registrado pelo NIC, que é o órgão do governo que regulamenta, Núcleo de Tecnologia da Informação, algo assim. Ali, para você registrar esse domínio, você tem que ter um responsável, você tem que ter uma empresa, você tem que ter um CNPJ. Paga uma taxinha em torno de R$30 e está ali registrado. Existem muitos domínios que não exigem esse tipo de documento para você poder registrar. Tá? Então, eu acho que o primeiro passo seria esse, você acessar lojas que tem o domínio .com e .com.br. Segundo, sempre compre em lojas quando você tiver acesso a um telefone fixo. Agora, cuidado, hoje você tem algumas linhas que são as fixo móvel, que é aquele telefone que ele imita numericamente um telefone fixo, mas é um celular. Móvel, tá? Então toma esse cuidado também.
sempre entre em contato com o lojista, tire suas dúvidas. Uma outra dica importante, isso você pode fazer assim que você vê o programa. Escolhe um buscador qualquer, um comparador de preço, seleciona 5 lojas. Tá? Você vai selecionar essas 5 lojas em um mesmo produto e você vai ligar para 5 lojas. Tá? Se o lojista por algum momento disser, olha, garantia com a loja, cuidado, esse é um produto irregular. Não existe garantia com a loja. A lei é muito clara. A responsabilidade legal sobre o produto é do fabricante. Se não houver o fabricante no país, óbvio, aquele que o representa. Então, o representante da marca A no Brasil. Nunca o comerciante pode se responsabilizar por aquilo. Ele vai fazê-lo quando? Provavelmente quando estiver comercializando um produto pirata, um produto irregular de modo geral, um importa-bando, né? Para não usar uma outra expressão. Isso você pode citar também. Uma outra dica muito importante e muito fácil de você fazer. Entrou no site, escolhe a opção boleto bancário. Todo boleto bancário, quando ele é gerado, ele vai aparecer a razão social da empresa e um CNPJ. Já é meio caminho andado para você fazer a sua consulta. Tá? Você pode também levar esse boleto no banco que emitiu para confirmar, olha, eu vou comprar nessa empresa José Limitada, esse boleto é do banco mesmo, isso aqui está certo, posso pagar? Ou utilizar os cartões de crédito. Agora, a maior parte dos crimes que acabam acontecendo no comércio eletrônico não é propriamente o indivíduo que montou um site para aplicar golpe. Não é. É o amador, é o amadorismo. O que é o amadorismo? O indivíduo monta um site, hoje a internet no Brasil é muito fácil você ingressar porque é muito barato. Então qualquer um acaba acessando. Então ele monta um site, vai se abastecer aí de produtos irregulares, tipo Santa Efigênia, 25 de março, faz um estoque pequenininho em casa ou nem faz. Aí ele depende de vender para ter o capital para comprar os produtos. Muitas vezes, se ele tiver algum problema financeiro nesse inteirinho, o que acontece? Ele fica assustado, acaba não tendo como devolver o dinheiro para o cliente, fecha o notebook dele e acabou o negócio. Não foi propriamente um estelionatário, foi um indivíduo que não estava preparado para ingressar no mercado. Isso é muito comum. Eu posso te dizer assim que de cada 100 lojas, hoje, você tem 95 são amadores. Não conhecem realmente a estrutura que você tem que ter por trás do negócio. Internet não é só ter um site, não é só ter estoque, é muito mais do que isso. Você precisa ter um conhecimento para operar. Agora, o consumidor também ele não pode esquecer que, do mesmo modo que ele tem que se proteger na hora de comprar, o lojista também tem que se proteger. Eu nunca vi a mídia expor isso, que o lojista acaba se tornando uma vidraça, porque é verdade. O indivíduo, quando vende para você também, ele também não está te vendo. Então, você pode, por exemplo, clonar um cartão de crédito, fazer uma compra, se passar por mim, e dar o golpe no lojista. O lojista, ele também é uma vidraça. O que é comum, né, Cláudio? Muito comum. É que o que acontece hoje? As operadoras de crédito e os bancos têm realmente aprimorado dia a dia o sistema de segurança. Porque isso envolve também a imagem deles. Naturalmente, quando você faz uma transação por e-commerce, aquela transação é gerada por um banco ou por uma operadora de crédito. Dá ok e repassa aquilo para o lojista. Primeiro que uma comissão daquilo fica retida com o banco. Então o banco está ganhando por aquela operação. Muitas vezes ele cobra também do cliente, então ele ganha das duas pontas. Seria péssimo se ele demonstrasse que isso traria algum risco, porque ele estaria tomando um prejuízo direto, perdendo essas comissões, e um indireto, que é quando você fala, puxa, eu comprei por esse banco e toda vez que eu faço a transação me dizem que o cartão está clonado. Você acaba associando, né, o crime à imagem da instituição. Então eu posso dizer que hoje, dia a dia, os bancos estão cada vez melhores. No começo tinham muita dificuldade. Hoje o índice de fraude gerado assim por uma falha no sistema é muito baixo. O que é muito baixo? 2, 3 a cada 100 vendas. Pelo menos é o que eu vejo no negócio. Talvez por eu ter uma estrutura e um conceito melhor, a gente penere mais. Talvez dobre, 6, 7, mas ainda assim é um número muito baixo. Não das que foram realizadas, das tentativas de serem realizadas. Aí de todas essas, o estelionatório acaba emplacando. Entendeu? Perfeito, Cláudio. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta para falar da relação para quem quer realmente abrir uma empresa virtual. E aí tem toda a experiência aqui o Cláudio com relação à franquia virtual, a gente vai explicar como é que funciona também, mas isso é no próximo bloco, voltamos já já.